Então, bem-vindos à última aula. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Então, a gente vai começar essa aula. Então, de novo, né, na aula passada, a gente falou sobre como resolver um problema de mecânica quântica de maneira correta, né? Então, como que realmente a gente descreve um sistema quântico. A gente fez isso para o átomo de hidrogênio, mostrou que no átomo de hidrogênio existem soluções para aquela equação de Schrödinger, né? Aquelas soluções são o que a gente chama dos autoestados. Para cada solução tem uma energia, mas mais importante que isso, cada solução corresponde a um conjunto de números quânticos, né? Interessante notar que, apesar da gente ter, né, utilizado aquela equação que a gente chamou de equação de Schrödinger, aquela equação tem muitas das características da energia, né? Então, aquele operador, aquela grandeza que a gente usa para jogar, né, joga a função de onda dentro daquilo ali para obter energia, né, a gente chamou aquele operador de hamiltoniano. E na mecânica clássica existe uma forma de você formular a mecânica clássica utilizando o que a gente chama de hamiltoniano. Então, uma formulação chamada formulação hamiltoniana da mecânica clássica. Então, uma forma de visualizar a mecânica quântica, né, é exatamente um processo onde a gente pega as grandezas, né, ou as coisas da mecânica clássica, energia cinética, energia potencial, e quantiza essas grandezas, que no nosso caso significa transforma ela em operadores. Quando a gente faz isso, a gente tem uma relação, né, entre mecânica clássica e mecânica quântica, e foi assim que ela foi construída, né? É você pegar os conceitos de mecânica clássica e quantizar essas grandezas para obter as grandezas da mecânica quântica. A gente viu isso para o átomo de hidrogênio, a gente obtém, então, aquilo que a gente chamou de função de onda do átomo de hidrogênio, né? Aqui é a direção, a parte radial da função, e a gente, né, eu falei brevemente que quanto mais oscilações, maior a energia dessa função, né, ou corresponde a essa função. A gente viu os orbitais. A gente viu os orbitais, né? E aí eu mencionei, né, que os orbitais do tipo S, eles são esfericamente simétricos, que significa que se eu olhar para qualquer direção, eles são sempre iguais. Os demais orbitais não necessariamente, né? Então tem uma simetria, quebra essa simetria que a gente chama de simetria angular, né? Ou aqui eles têm sempre simetria radial. E eu mencionei brevemente que a gente pode usar esse mesmo conceito, né, de orbital que a gente fez para o átomo de hidrogênio para calcular, né, ou para saber como que acontece a distribuição dos elétrons em átomos que têm muitos elétrons, né? Então, praticamente todos os átomos da tabela periódica, a gente consegue, né, distribuir esses átomos exatamente na mesma forma dos orbitais que a gente tem no átomo de hidrogênio, né? Então, a cara dos orbitais de todos os átomos é mais ou menos igual. A função exata, não, né? Por exemplo, né, como eu falei, todos os átomos têm mais ou menos o mesmo tamanho. Isso significa que a distribuição eletrônica do átomo, do elétron 1s do ouro, que é o elétron mais próximo do núcleo, ele tem que realmente estar muito, 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 muito próximo do núcleo para as outras camadas mais externas, né, poderem se distribuir, né? Então, a forma da função é muito parecida, mas ela muda, né? Por exemplo, a posição do pico vai mudar de lugar. Mas isso coloca para a gente, né, uma forma da gente construir, né, ou conceitualmente, pelo menos, como que funciona um átomo multieletrônico, né? As coisas se complicam muito porque a gente pensou em um único elétron, né,
quando na verdade agora, se você tiver muitos elétrons, além da interação, da atração do elétron com o núcleo, você tem que pensar que agora você tem várias partículas de carga igual, os elétrons, que também interagem entre si. Então, esse é um ponto fundamental que vai, em última instância, determinar, né, a distribuição eletrônica. Ok, então essa era a nossa situação. E o interessante aqui é notar o seguinte, agora o que eu vou fazer é recapitular tudo isso e construir um conjunto de regras que é o que a gente chama de postulados da mecânica quântica e que a gente acredita que são as regras que governam o mundo microscópico. Tudo isso aqui a gente já viu em dado momento nas nossas aulas. A única coisa que eu estou fazendo aqui agora é fazer um compilado dessas regras. Então, a primeira regra que a gente tem, né, é que, né, a partícula, né, no mundo quântico é descrita por um estado. Então, veja que a gente não está falando que ela é descrita por uma função de onda. Ela é descrita por um estado. Então, por isso que aqui, nesse momento, a gente para de, né, pensar em função de onda e passa a pensar nesse objeto estado. A função de onda é uma das formas de representar esse estado. Então, a função de onda está contida aqui, mas eu posso representar isso de várias e várias maneiras. E é por isso que daí a gente pode pensar que, dependendo do experimento, ou seja, dependendo da grandeza que você vai medir, você pode obter coisas diferentes. Então, de certa forma, isso aqui, a dualidade onda-partícula, está contida aqui dentro. A segunda regra, né, é que, da mesma forma como a gente disse que, né, a gente tinha lá energia cinética, cara, que eu transformei num operador, mais energia potencial, que eu transformei num operador, aplicado no meu estado, é igual à energia do estado, né? Então, o que eu vou dizer é que para toda grandeza física, né, seja ela energia cinética, energia potencial, isso aqui é o hamiltoniano, né, momento angular, momento, posição, tudo isso aqui tem um operador que o representa. Então, a toda grandeza física a gente associa um operador. Pode falar. Circunflexo significa que ele é um operador. Né, para diferenciar, né, de um número. Então, é só uma forma de representar. E a gente viu que a gente pode colocar, né, operadores numa forma de matriz para operar. Ok, o próximo é que, lembrando do spin, né, então o spin também é um operador. Lembrando do spin. O spin, né, da partícula lá na direção z, ela podia ser mais meio, então um estado mais meio e menos meio. E a gente disse que o meu estado, né, pode ser qualquer coisa, posso construir um estado que pode ser qualquer coisa de uma combinação dessas duas possibilidades. Isso implica, né, que se eu fizer uma medida sobre esse estado, né, o resultado dessa medida não vai ser a média ponderada desses dois caras aqui. O resultado dessa medida, por exemplo, de spin, vai ser ou A ou B.
Então, esse é um ponto importante, que era voltando lá no nosso gato, né? Então, o gato está tanto vivo quanto morto, então está vivo e morto. Mas quando a gente faz a medida, a gente só pode obter ele vivo ou obter ele morto. Então, existe uma probabilidade da gente medir ele vivo, existe uma probabilidade da gente medir ele morto, né? A gente não vai medir nunca na metade de vivo e, né, morto. Por outro lado, né, se eu fizer várias e várias medidas de alguma grandeza física, aí sim, a média, né, do que eu vou obter, quando eu fizer essas várias medidas, vai ser dado pela média do operador relacionado àquela medida. Então, para cada operador corresponde uma grandeza física, e a média vai ser dada, então, por aquela grandeza ali que é o operador. Então, basicamente, o que a gente está dizendo nessa equação é que, né, a média do que a gente obtiver vai ser a média dos valores possíveis daquele operador, com os pesos. 5, pode falar. Não, não sai direto, porque você precisa dizer que essencialmente o que você está dizendo naquele 4 ali é que o estado vai ser sempre construído como uma combinação linear de autoestados do seu operador. E aí, quando você faz isso, isso está implícito ali dentro, e aí sim você consegue tirar, né, com as informações do de cima. Então, não está contido no de cima, precisa dessa informação extra. O 5 é basicamente como obter esse estado, né? Como que a gente obtém esse estado? É a partir da equação de Schrödinger, né? Só que a gente representa a equação de Schrödinger agora na forma de um operador, né? A gente pode escrever isso dessa forma, ou a gente pode escrever isso, né, como H psi é igual a IH cortado DDT psi. Então essa aqui é a forma mais geral, na verdade, da equação de Schrödinger, que é a sua representação matricial. Isso significa que o estado pode mudar no tempo, né? Porque a gente está colocando aqui que ele pode, em princípio, ter uma variável que depende do tempo. E o sexto, né, é o princípio da exclusão de Pauli. Então eu imponho essa regra, né, de que férmions precisam satisfazer o princípio da exclusão de Pauli. E aqui eu mencionei para alguns de vocês que vieram perguntar ontem, né, mas eu não falei. O que essa regra está dizendo do jeito que está escrito aqui, né? Ele está dizendo o seguinte. Então vamos supor que eu tenho uma função de onda de 2 elétrons. Se eu tenho uma função de onda de 2 elétrons, eu preciso das coordenadas do elétron 1 e das coordenadas do elétron 2, né? Então, em vez de ser uma função de onda de R, né, da posição do elétron 1, ou x, yz, né, vamos colocar assim. Em vez de ser só uma função de onda de x, y, z, ela é x, y, z do elétron 1 e x, y, z do elétron 2. Mas aí eu mencionei que quando a gente está falando de mecânica quântica e as partículas são iguais, as mesmas partículas, então as partículas são indistinguíveis. Se as partículas são indistinguíveis, significa que eu posso trocar duas partículas e você não reconhece nenhuma diferença no sistema.
Não deveria reconhecer nenhuma diferença no sistema, né? Ou seja, pegar duas partículas e trocar elas de lugar não vai mudar as propriedades físicas do meu sistema. Mas aí, esse postulado aqui diz o seguinte, ele não fala nada sobre bósons, então bósons está ok, né? Isso é verdade. Em férmions, ele fala que não, que se eu trocar a partícula 1, seja ela quem for, pela partícula 2, a função de onda agora não é mais essa daqui, é menos ela. Por que isso não é um problema? Isso não é um problema porque, lembra, a função de onda não é um observável. A função de onda não é algo que a gente possa medir. Então, não tem problema trocar o sinal da função de onda, porque o que a gente pode medir em relação à função de onda? É a probabilidade, e a probabilidade está associada ao módulo ao quadrado da função de onda. O módulo ao quadrado desse cara é igual ao módulo ao quadrado desse cara aqui. Então, trocar o sinal não é um problema, do ponto de vista das grandezas físicas, né? Mas a gente sabe, né, que isso acontece e, não vou mostrar, mas o princípio da exclusão de Pauli está contido aqui dentro no momento que você faz isso aqui. Matematicamente, a gente consegue provar que essa antissimetria, né, implica no princípio da exclusão de Pauli. Ok, então esses são os 6 regras do nosso jogo, né? E é isso só, em princípio, que a gente precisa, né, para descrever qualquer sistema quântico. Então todas essas regras a gente passou durante as aulas, né, e agora a gente só enumerou e colocou elas organizadinhas. E veja então que o interessante é que você quer ter o menor número de regras possível para poder, né, construir a sua... Né, isso é interessante, quanto menos regras você tiver que impor, porque isso aqui a gente está impondo isso, né, considerando que isso é verdade, né, são as regras do nosso jogo, e, portanto, assim, eu quero ter o menor número delas, né, para poder construir a minha teoria. Então, o mínimo que a gente pode conseguir é 6. Na mecânica clássica, a gente tem quantas regras? 3. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. A primeira lei de Newton diz o quê? Lei da inércia, né? E a segunda lei de Newton? Oi? Isso. Então, força igual a massa vezes a aceleração. Mas aí se eu pegar a segunda lei e falar assim, F igual a 0, implica aceleração igual a 0. Por que a primeira lei não está contida aqui dentro, então? Por que eu preciso de 3 leis e não de 2? Essa é a pergunta. Hã? Não, porque assim, aqui é mais geral, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, que se F for igual a 0, né, a aceleração vai ser 0, ou seja, se ele está em movimento uniforme, ele vai permanecer em movimento uniforme. Se ele está parado, ele vai permanecer parado. Faltou para o Newton perspicácia. A resposta é sutil, mas ela está envolvida no seguinte
coisa que a gente costuma varrer para baixo do tapete, mas está associado ao que a gente chama de um referencial inercial. Vocês já ouviram falar já falaram sobre referenciais inerciais, né? Então, na verdade, as leis de Newton, né, como elas são formuladas, elas valem para referenciais inerciais. Então, a primeira lei serve para definir o que é um referencial inercial. Então, por isso que ela é a primeira, né? E não você não vem com essa e depois essa. É porque essa lei aqui implica em referenciais inerciais, né? Ou a construção da ideia de um referencial inercial. Por isso que você precisa da primeira lei. Então, no nosso caso, a gente precisa de 6 regras, né, para a mecânica quântica. A gente fez o átomo de hidrogênio, então a gente fez o primeiro bloquinho, né, da matéria, que são os átomos. Então, para todos os efeitos, né, a matéria, como a gente conhece, a única coisa que a gente precisa para construir a matéria, ou para descrever a matéria, é macroscópica, né? São elétrons, a gente nem precisa de nêutrons e prótons, a gente só precisa do núcleo, né? Então a gente descreve o núcleo como sendo uma coisa só, né? E fótons, porque a gente precisa da interação. Então, esses são essencialmente os bloquinhos que a gente precisa para construir a matéria. Ok, então a gente construiu o primeiro bloco, né, que é o átomo. A gente entendeu como funciona o átomo de hidrogênio do ponto de vista da mecânica quântica. Ou pelo menos eu espero que vocês tenham entendido. Aí a gente pode dar o próximo passo na construção da matéria. Então qual é o próximo passo? Qual é a coisa mais simples, só que um pouquinho mais complexa do que um átomo? Uma molécula. Qual é a molécula mais simples que a gente pode pensar? Hã? Gás hidrogênio. Então, é formado por 2 átomos de hidrogênio, né? Então, tem um próton aqui, um próton a uma certa distância. E tem 2 elétrons. Como eu posso simplificar ainda mais essa molécula? Oi? Eu só ouvi murmúrios, não ouvi nada. O que eu posso fazer para simplificar essa molécula e ainda poder chamar ela de hidrogênio? Pensando em química. Então, o que eu posso fazer do ponto de vista da química, né, com uma molécula e ela ainda é considerada a mesma, né, tem o mesmo nome ainda dessa molécula? Se eu tirar um próton dessa molécula, ela não é mais molécula, né? Tirar um elétron. Então, em princípio, eu tenho aqui H2. Aí eu vou tirar um elétron, ela vai ficar H2+, porque daí eu só preciso me preocupar com um elétron. Ok. Então vamos fazer a molécula de H2+. Né? A diferença entre a molécula de H2+ e a molécula de H2 é porque, se eu colocar mais um elétron aqui, tem 2 coisas que acontecem. Preciso me preocupar com o princípio da exclusão de Pauli, né? Porque 2 elétrons não vão poder estar no mesmo estado. E 2, eu vou ter que pensar que esses elétrons também interagem entre si. Tem uma repulsão entre esses elétrons. E isso, tipicamente, é o grande problema que a gente tem em mecânica quântica. Então, as coisas interessantes que acontecem na mecânica quântica surgem por causa das interações entre elétrons. Na matéria, né? Quando a gente está falando de matéria. Então, várias coisas muito exóticas acontecem quando você começa a ver as interações, ou considera as interações entre elétrons muito importante, né? Então, a gente vai ignorar isso por enquanto e vai resolver esse problema aqui, né? Ok. Aí a pergunta é, vamos começar
Vamos pensar, então, como eu disse, a gente vai construir a mecânica quântica partindo da mecânica clássica. Então, para começar, ao invés de tentar resolver esse problema aqui, né, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever qual seria a energia total deste problema do ponto de vista da mecânica clássica. Primeiro passo, né? Então, a Luana mencionou a aproximação de Born-Oppenheimer na semana passada, na aula de ontem. A ideia simplesmente dessa aproximação é dizer que a massa dos prótons é muito maior do que a massa dos elétrons. Então, para todos os efeitos, né, a massa dos prótons, a gente pode pensar que os prótons estão parados, né, quando a gente quer resolver o problema do elétron em volta dos prótons. Então, né, os prótons estão parados, não preciso me preocupar com a velocidade dos prótons. Ok, então vamos lá. Energia desse problema. Quais são os termos de energia que eu vou ter aqui? Qual é o primeiro termo que eu vou incluir aqui? Energia cinética, do elétron, né? Porque do próton a gente falou que está parado. Então, energia cinética do elétron. Opa, tá. Qual é o outro termo? Potencial. Qual é a forma dessas energias potenciais? Vai ter uma só? Não. Ok, então quais são as energias potenciais que eu vou ter nesse problema? Elétron com qual próton? Os dois. Então são dois termos aqui, né? Então tem um vetor que eu vou chamar aqui de Rzão 1. Rzinho, na verdade, né? Rzinho 1, que é a distância até o próton 1. Vou chamar esse cara de 1. Né? E Rzão 2, a distância até o próton 2. Tem mais um termo de potencial. Qual é esse termo? Oi? Entre os dois prótons. Então tem um termo aqui, que é essa daqui. Essa daqui eu vou chamar de Rzão, que é entre prótons. Beleza, então eu tenho a energia potencial 1, que eu vou chamar, a energia potencial 2 e a energia potencial próton-próton. Vamos escrever essa energia cinética, né? Vou deixar dessa forma, energia cinética, mais energia potencial 1. Como é que é a cara dessa energia potencial? É mais ou menos? Menos. Então, menos 1 sobre 4π epsilon 0. A carga é a mesma, né? Vou botar em módulo aqui, porque uma é positiva e outra é negativa. Então, carga do elétron ao quadrado, módulo do vetor R1, vou chamar só de Rzinho 1. O 2 é a mesma coisa, só que um R2. 1 sobre 4π epsilon 0, E2, R2. E a do próton, aí é positiva, 1 sobre 4π epsilon 0, módulo de E ao quadrado, Rzão. Ok? Esse termo aqui, né, como os prótons estão fixos, né, isso aqui vai ser sempre um número. Né? Então é algo que está sempre sendo somado e é sempre igual. Então, se está sempre sendo somado e sempre igual, eu posso simplesmente passar para o outro lado ali, subtrair, né, e lembrar que depois eu tenho que a energia total vai ser sempre o valor que eu obtiver menos esse termo aqui. Então eu vou... Mais, na verdade, né? Eu vou ignorar isso aqui e não preciso carregar esse problema.
mais esses três termos aqui que estão associados ao elétron, aí eu preciso ter. Certo? Ok, então esse é o nosso problema no momento. Né? Legal, então vamos... Deixa eu colocar isso aqui. Tem esse cara, então a energia é igual a energia cinética mais V1 mais V2 mais V próton-próton. Rzão. Oi. Esse termo aqui? Não, então, porque veja, esse número aqui, esses dois caras estão sempre no mesmo lugar, certo? Eles estão parados. Eles não têm... E eu estou considerando que eles são cargas pontuais. Então eu não quero descrever os prótons. Os prótons estão parados e funcionam só como cargas pontuais. A função de onda ou estado que eu quero calcular é o do elétron. Né? Então, nesse caso, essa grandeza aqui vai ser sempre um número. Quando eu for para a mecânica quântica. Aqui na mecânica clássica todo mundo é número, né? Mas quando eu for para a mecânica quântica, isso aqui viram operadores, né? Mas isso aqui ele continua sendo um número. Então, se é um número, aí eu posso, e é sempre o mesmo, né? Eu posso simplesmente subtrair da minha energia e não me preocupar com ele. Depois eu só somo ele de volta. Tá? Então, esse cara aqui, posso simplesmente carregar ele como se fosse um número e tudo tá bem. Né? Então, a energia que eu vou calcular, na verdade, é... Então, E', né? Se eu quiser, é E menos 1 sobre 4π ε0 módulo E ao quadrado sobre R. Ok. Aí vejam o seguinte. Então, eu falei para vocês que eu posso utilizar a ideia do átomo de hidrogênio, né, para construir os outros átomos multieletrônicos. Né? Da mesma forma, eu posso pensar o seguinte. Olha, se eu tenho aqui, né, dois átomos de hidrogênio, algo que parece, então, se eu olhar só para isso aqui, é como se eu tivesse um átomo de hidrogênio. Se eu olhar só para isso daqui, é como se eu tivesse um átomo de hidrogênio. Então eu posso pensar o seguinte, e se, sabendo que eu sei construir a função de onda ou estado para um átomo de hidrogênio, eu poderia utilizar como primeira aproximação, né, a ideia de que o meu estado é uma combinação das soluções do átomo de hidrogênio como se ele estivesse só em 1, ou do átomo de hidrogênio como se ele estivesse só em 2. Então, eu posso dizer o seguinte, tá bom, então, sabendo agora, então eu tenho agora, né, a minha energia, vou quantizar a minha energia, né, significa transformar isso aqui agora num operador, mas eu já sei resolver o átomo de hidrogênio. Então, eu posso pensar que a solução do H2+, é alguma coisa do tipo, uma combinação, então A1, Psi1, N igual a 0, L igual a 0, M igual a 0, mais B1, né? Vamos fazer assim, B1, da função de onda 1, N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0, mais C1, N igual a 1,
L igual a 1, M igual a menos 1, e assim por diante, para todos os estados do átomo de hidrogênio, mais B1, agora a função do átomo de hidrogênio, 2, e assim por diante. Posso fazer isso? Posso. É uma boa maneira de resolver esse problema? É. Até certo ponto. Pode falar. Oh, aqui é A2, desculpe. Então, o psi1 é a solução como se o meu elétron estivesse só no átomo 1. E o 2 é como se o elétron estivesse só no átomo 2. Então, aqui teria B2, C2 e assim por diante. São números, né? Ok, então essa é uma boa maneira de fazer? É. O único problema é que isso aqui vai para o infinito. O número de estados possíveis do átomo de hidrogênio é infinito. Mas aí eu posso fazer a próxima aproximação, e é uma aproximação que eu vou fazer, né? É o seguinte, então, o hidrogênio isolado, ele vai ter um nível que é o N igual a 1, depois ele vai ter um outro nível aqui que está distante, que vai com N quadrado, né? Então, esse cara aqui está relativamente distante quando eu coloco o N igual a 2, depois eles vão ficando um pouquinho mais perto, né? E o outro hidrogênio também está aqui com esse cara, N igual a 2. Aí eu posso fazer a seguinte aproximação. Eu vou falar, tá bom, eu estou querendo aqui fazer uma aproximação para o meu átomo, para a minha molécula, e eu quero olhar só para os estados de mais baixa energia. Se eu estou interessado só nos estados de mais baixa energia, então eu posso imaginar que a minha molécula de hidrogênio vai lembrar, de alguma forma, os estados de mais baixa energia do átomo de hidrogênio. Então, como primeira aproximação, e essa é uma boa aproximação, eu vou falar o seguinte, em vez de escrever a minha função, né, com todas essas contribuições, eu vou propor uma solução que tem a seguinte cara. Ela é a função no átomo de hidrogênio do estado fundamental 1, mais B, função no átomo de hidrogênio, estado fundamental 2. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que todos os outros caras aqui são zero. Esses também aqui também. Só estou pegando os dois primeiros. Como os dois primeiros são os estados de mais baixa energia do átomo de hidrogênio, eu estou dizendo que, de alguma forma, a molécula de hidrogênio vai se lembrar, né, vai estar parecida com as soluções do átomo de hidrogênio no estado fundamental. Oi? É uma proposta. Na verdade, em princípio, não tem nenhuma razão fundamental para que isso seja verdade, em princípio. Mas você pode imaginar que, do ponto de vista da física, né, ou da química do problema, se você imaginar que você está trazendo dois átomos para interagir, né, o átomo vai lembrar muito das suas próprias características como átomo. Então, se você pensar do ponto de vista da química, pensa num átomo multieletrônico. O que acontece no átomo multieletrônico é que só as camadas mais externas é que fazem a ligação química. Todo o resto permanece igual, né? Então, a gente pode imaginar algo semelhante acontecendo aqui, né? Que as coisas estão acontecendo nas camadas mais externas, só tem uma camada, mas é nas camadas mais externas que estão acontecendo, e você vai lembrar muito das propriedades dessa camada externa, né? Então, essa é a nossa proposta. Oi? Lembrar, nesse caso aqui, é exatamente isso. É dizer que
o final, né, o estado final depois da reação, que a gente pegou 2 átomos de hidrogênio, trouxe para formar a molécula de hidrogênio, né? Então, depois da reação, ele vai ter características que são contribuições das duas. Então, lembrar aqui significa exatamente isso, que eu escrevo a meu estado final como uma combinação dos estados iniciais. Obviamente que, né, o átomo de hidrogênio não tem emoções, né? Então, lembrar aqui é uma figura de linguagem. Que é? Eu não lembro. Qual que é quando você dá uma característica de personificação de um objeto? Hã? É isso? Ah, pronto. Então, então, eu estou propondo essa solução aqui, né? Meu estado vem com essa cara. Pode falar. Ou N igual a 1, desculpe. A gente está acostumado com... Então, os números quânticos começam em 1. Desculpe. Ok. Então, agora eu tenho uma proposta de solução para o meu problema. Né? E eu tenho a minha energia clássica. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar esse cara aqui agora num operador. Que basta significa, no nosso caso aqui, dizer, agora eu vou quantizar, significa que eu vou transformar isso aqui num operador para a minha função de onda. Né? Então, potencial não depende do tempo, então eu vou usar a equação que não depende do tempo, isso significa que eu quero resolver Hψ é igual a Eψ. E H, operador, o que é dado? É dado pela energia cinética do elétron, que eu transformo agora num operador. Potencial do elétron para o átomo, para a interação com o elétron 1, com o próton 1, mais o termo do próton 2. De novo, né, eu esqueci. O outro termo, ele é... Se eu transformar ele num operador, essencialmente ele vira um número vezes a matriz de identidade. E eu posso jogar isso para dentro da energia sem problemas. Porque ele é um número. Então, vou ignorar esse termo. E esse aqui é meu hamiltoniano. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui agora é pegar a minha solução, que eu vou agora, só para não ter que ficar carregando esse monte de índice, eu vou chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2. Quando a gente olhar a partir de agora 1, é porque agora eu só estou usando a função de onda do estado fundamental. Ok, então vamos lá. Vamos pegar esse cara e jogar aqui. Então, H se H2+, isso aqui corresponde, então, a HA se1 mais HB se2. Aí eu vou agora abrir esse cara aqui. Então ele vai ser energia cinética mais V1 mais V2. A é um número, né? Então posso jogar para o lado que eu quiser. Esse aqui é Ψ1 mais A, energia cinética, mais V1 mais V2, Ψ2. Aí eu noto o seguinte, a gente resolveu o átomo de hidrogênio. Resolver o átomo de hidrogênio significa escrever agora a energia cinética e potencial desse cara aqui, por exemplo, do 1. Então, no átomo 1, eu sei que energia cinética do elétron mais
a interação com o átomo 1 do estado me dá estado 1 é igual a E1, psi1. Essa é a solução se eu tivesse só o elétron interagindo com o primeiro próton. E ao mesmo tempo, isso aqui, né? E ao mesmo tempo, isso aqui é igual a V2, psi2, é igual a 2, psi2. Então isso é o que a gente sabe do átomo de hidrogênio. Então se o elétron estivesse interagindo só com o próton 1, ele vai ter, a gente sabe que isso aqui é verdade, e isso é exato, né? E isso também aqui a gente sabe que é verdade e é exato. Então eu posso usar isso aqui, né? Ou seja, aplicar psi1 nesses dois caras me dá energia 1. Na verdade, os dois são energia... E1, nesse caso, é igual a E2, que é igual, né, à energia do átomo de hidrogênio no estado fundamental, que eu vou chamar de E0. Então, isso aqui me dá A E0 mais operador V2, psi1. Deixa eu separar aqui. Então, isso aqui, esse primeiro termo fica A E0 psi1 mais A V2 psi1 mais A V1 psi2 mais... aqui é B, né? Mais B E0 psi2. E isso aqui vai ser igual a energia vezes A psi1 mais energia vezes B psi2. Ok, deixa eu escrever isso aqui dessa forma. Estou só agrupando os termos aqui. Então eu tenho A. Aí eu noto o seguinte, né? Então eu vou reorganizar, vou trazer esses termos para cá. Então fica, os termos em psi1 fica A, E0, faltando B... Ah não, tá aqui, né? Tá certo. É que esse termo aqui é B, né? Então, os termos em A, agrupando, ele fica E0 mais V2 operador menos energia, psi1 mais B E0 mais V menos E psi2. Pode falar. Porque eles são a mesma energia, eu chamei de E0. Então, porque a energia do átomo de hidrogênio no estado fundamental, dele estando só em 1, é um valor. Dele estando só em 2, é o mesmo valor.
Então, E1 é igual a E2, que é igual a E0. Ok, então eu tenho essa equação e isso aqui é igual a 0. Ok. Aí a gente entra numa informação que é a seguinte. Se eu pegar e calcular esse termo aqui, o que representava esse termo aqui? Representava a integral de módulo ao quadrado de psi1 sobre o volume, né, d3r, dx, dy, dz. Quanto que dá esse número? A integral do módulo ao quadrado da função de onda sobre todo o espaço. Tá? 1. A gente está simplesmente calculando qual é a probabilidade de encontrar a função de onda em qualquer lugar do espaço. Então a gente está falando sobre todas as probabilidades aqui de qualquer posição, é 1. E a gente também mencionou o seguinte, se eu tenho um estado e olho para qual é a probabilidade de pegar e sair de um estado e ir para um outro estado, 2. E a gente falou que essa resposta era, a não ser que haja algum tipo de energia, esse termo aqui é igual a 0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e calcular com essa projeção aqui, né? Com esse psi1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer psi1 a E0 mais V2 menos E, psi1 mais B, E0 mais V menos E, psi2. Toda vez que tiver um número, e a energia é um número, E0 é um número, E0 é um número, energia é um número, isso aqui tem que ser igual a 0, né? Eu vou simplesmente, né, esses caras aqui podem fazer essa relação. Então aqui eu vou obter A vezes E0 psi1 psi1 mais, aqui é um operador, então eu não posso tirar, não é um número, então isso aqui vai ser V psi1 menos E vezes A, aqui tem um A, né? A psi1 psi1. E o outro cara é B E0 psi1 psi2 mais B psi1 V, então esse aqui é V1, né? psi2. E o último termo é menos B vezes E psi1 psi2. Tudo isso igual a 0. Ok, então vamos lá. Quanto dá isso aqui? Esse termo? 1. Quanto dá esse termo? 1. Quanto dá esse termo? 0. Quanto dá esse termo? 0. O único problema aqui, então, é esse termo aqui e esse termo aqui. Deixa eu escrever esses termos, né? Então, o meu operador V1, né? Quem que é V1? V1 é isso aqui. Menos 1 sobre 4π ε0, R1. 1 sobre R1. Então, eu vou escrever isso lembrando, né, que
A gente define a média de um determinado operador como sendo a integral da função de onda do operador psi de x dividido pela integral do módulo de psi de x, que esse cara aqui é igual a 1, né? Então a gente não precisa se preocupar. Então eu tenho essa relação aqui. Então eu vou escrever o meu psi1 dessa forma. Isso é integral, como se a minha função de onda tivesse no elétron, né, no próton 1 sobre 4π ε0 negativo, 1 sobre R1 psi1 de x. D3x. Aí eu noto o seguinte, primeiro, né, esse cara aqui é negativo. E isso aqui pode ser escrito como sendo módulo quadrado da função de onda. Agora vamos lembrar, né, do que é... Então vamos supor que eu tenho uma carga interagindo com outra carga. Daí, né, a energia entre essas cargas vai ser dado por carga 1, carga 2, sobre a distância entre elas, 1 sobre 4π ε0. Se eu colocar uma outra carga, a interação dessas duas cargas com esse ponto aqui vai ser dado pela carga, que eu vou chamar aqui de 1, 3 e 2, né? Vai ser a energia total de interação com essa carga vai ser essa aqui. Se eu colocasse mais uma carga, seria mais um termo de interação com esse daqui. Pode falar. Oi? Aonde? Aqui? Ah, desculpe, sim, V2, é. Isso, então aqui é, na verdade, a interação com o 2, né? Porque esse aqui a gente já resolveu, então esse é R2. Então é a interação da partícula como se ela estivesse no átomo 1, mas interagindo com o próton 2. Então vejam que o que a gente está fazendo aqui, né? Lembrando, a gente olhou para isso aqui como se fosse uma densidade de carga. Então a gente está calculando a contribuição de cada um dos pedacinhos do meu elétron, né, na distribuição dele de probabilidade, com o próton na posição 2. Isso aqui, né, como ele está falando de densidade de carga, isso é basicamente um problema eletrostático, né, de interação, né, da minha partícula, da densidade de distribuição da partícula com uma carga pontual na posição 2. Então, em princípio, eu tenho que resolver esse problema, tenho que calcular. A gente não vai calcular, porque é difícil, depende né, dessa função. Daria para fazer essa integral, mas não faz muito sentido. O único ponto a pensar aqui é o seguinte: essa grandeza, ela é positiva ou negativa? Esse número aqui é positivo ou negativo? A distância sempre é positiva ou negativa? Sempre positiva. Então, se o integrando é sempre positivo, você está fazendo uma... O integral é só uma soma. Você está fazendo uma soma de números positivos, essa soma dá quanto? Dá positiva. Só que tem um sinal de menos aqui, então essa grandeza é sempre negativa. Só isso. Isso é importante. Vou chamar essa grandeza aqui de alfa. Né? Então, esse cara aqui é igual a alfa. Ok, esse outro cara, por outro lado, né, ele vai ter uma cara parecida. Então, ele é menos de novo, né, porque é a interação entre um próton e elétron.
função de onda em 1 sobre 4π epsilon 0 R1, função de onda em 2. Aí o ponto que eu queria fazer aqui, por que isso é importante? Isso é importante porque, veja que, enquanto aqui a gente está falando de densidade de carga, e densidade de carga é um conceito que a gente tem de mecânica clássica, de eletromagnetismo clássico, né? Aqui não tem densidade de carga, aqui tem função de onda. A função de onda como se ele estivesse só no hidrogênio 1, e a função de onda do elétron como se ele só estivesse no hidrogênio 2. E a interação com R1. Com a posição da partícula em 1. Poderia trocar 1 por 2 aqui? Poderia, porque essas funções são iguais. Então, se eu trocar todo mundo 1 por 2, vai dar exatamente o mesmo número, a mesma integral. Porque eu estou integrando sobre todo o espaço. Então, essa integral também vai ser igual a essa integral aqui. Se 2 de x, 1 sobre 4π epsilon 0 R2, psi 1. Ok, então se isso é verdade, aí o que a gente está dizendo aqui é que tem um termo agora aparecendo no meu problema, né, que não tem nenhum análogo no eletromagnetismo clássico. Porque isso aqui não representa a carga, representa a função de onda do elétron. Aqui, psi ao quadrado representa a densidade de carga, a densidade de onde os elétrons estão. Aqui tem uma relação com a densidade, mas não é ao quadrado. Então não é exatamente a densidade. E conecta o elétron como se ele estivesse em 1, com o elétron como se ele estivesse no hidrogênio 2, ou o contrário. Então esse aqui é um termo, né, que não aparece se eu quisesse resolver o problema da molécula de hidrogênio classicamente. E esse é o termo que faz surgir a ligação química. A pergunta é, ele é positivo ou é negativo? Por que é negativo? Como é que é a cara da função de onda, tanto do hidrogênio, se ele estivesse em 1, quanto ele estivesse em 2? A cara, a gente fez essa figura, ela tem uma cara assim, né? Então ela é sempre positiva. Então a função é sempre positiva. Então não só o módulo quadrado é sempre positivo, mas a função no estado fundamental é sempre positiva. Então essa grandeza é positiva, essa grandeza é positiva, a distância é sempre positiva, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Isso significa que, se houver isso aqui, a energia, vocês imaginam que a energia vai crescer ou diminuir? Se esse cara é uma contribuição para a energia. Vai diminuir. Diminuir a energia significa que eu espero, então, que a molécula de hidrogênio tenha uma energia mais baixa por causa dessa relação do que 2 átomos de hidrogênio isolados. Então, a origem principal da ligação química vem desse termo aqui, e esse termo só existe por causa da mecânica quântica. Não tem como você descrever uma molécula de hidrogênio, a ligação entre uma molécula, né, as ligações químicas entre moléculas de hidrogênio, sem esse termo. E veja que isso aqui, essencialmente, vale para qualquer tipo de ligação. A gente não começou dizendo aqui
que a ligação das moléculas de hidrogênio é do tipo covalente. A gente não fez nenhum tipo de suposição nesse sentido. A única coisa é que o caráter covalente ou iônico da ligação vai surgir muito de qual é a cara dessas funções de onda aqui. Mas o termo é muito parecido. Então, se as duas funções de onda são sempre iguais, né? Então se os átomos são iguais, as funções de onda de 1 e de 2 são iguais, então esse termo aqui é sempre negativo. Mas, obviamente, se as funções de onda são diferentes, esse termo pode ser positivo. Então, nem toda ligação química entre dois átomos é favorecida. E aquela ideia de que você tem, né, no caso de uma ligação covalente, você está compartilhando o elétron, né? De certa forma, isso está contido na minha proposta de solução. Cadê o... Se ela é uma ligação covalente perfeita, o que eu espero dos valores de A e de B? O que eu esperaria? São iguais, né? Então é como se a probabilidade de encontrar o elétron ligado ao hidrogênio 1 é igual à probabilidade de encontrar o elétron ligado ao hidrogênio 2. Se, por outro lado, né, os átomos são diferentes, esses pesos podem ser diferentes, as probabilidades de distribuição do elétron são diferentes. Então veja que a gente não precisa, em princípio, de, né, lançar mão desse conceito de ligações iônicas, ligações metálicas, ligações covalentes. Deve estar tudo contido aqui. É tudo a mesma coisa. Só tem um tipo de ligação. Os químicos odeiam isso. Mas para a gente é tudo igual. Pode falar. Dá. Então, assim, a entalpia de formação vai vir exatamente da... Obviamente que daí você tem também... Na entalpia de formação, a gente está falando de um sistema formado por muitas moléculas, né? Então, a gente tem que incluir temperatura. A gente está falando de uma só aqui, né? Então, isso também envolve a interação entre as moléculas para calcular essa entalpia, né? Porque aqui, até agora, não tem temperatura, né? Uma molécula só não representa temperatura, em princípio. Mas, sim, precisa de mais um ingrediente, né, que a gente não vai discutir aqui, mas é o fato de que a gente fixou os prótons, né? Os prótons não estão fixos. Eles podem e vão fazer algo que parece como uma vibração, né? Então, a gente pode modelar essa vibração dos prótons por meio de uma molinha. Então, a gente introduz um modelinho que é formado por uma mola conectando os meus dois átomos, e aí a temperatura entra nessa vibração, né? E aí a gente pode incluir essa informação também. E aí sim, quando a gente coloca todo esse balanço, aí você esperaria ver se a sua molécula tende a se formar ou não e qual é o valor da entalpia de formação. Ok, então eu vou chamar esse cara aqui de beta. Não vamos fazer, mas o importante aqui ele é negativo, né? E ele vem representado por essa grandeza aí, né? Que vem essa interpretação, né? Então eu tenho a função de onda em 1 interagindo com a função de onda em 2 via esse termo de coulombiano, né? Potencial coulombiano. Tá bom, então deixa eu reorganizar a minha equação aqui agora. E aí, então eu tenho A E0
mais... Aí vira fica mais A alfa menos E vezes A. Esse termo é zero, esse termo aqui é o beta, né? Mais B beta. E todos os outros termos são zero, né? Então, isso aqui é zero. Ok. Posso pegar a minha equação e fazer exatamente a mesma coisa, só que agora com o psi2. Então, se eu fizer isso agora com o psi2, né, o que vai acontecer é que eu vou ter A vezes beta mais B E0 mais B alfa menos E vezes B igual a zero. Então, só colocando o A em evidência, isso aqui é E0 mais alfa menos E vezes A, B beta igual a zero, beta B E0 mais alfa menos E igual a zero. Então, o que eu quero descobrir aqui são duas coisas. A energia da minha molécula de hidrogênio, que eu não sei. E eu quero descobrir, né? Eu propus uma solução para os estados, mas eu não sei quem é A e B. A gente, de certa forma, já matou quem é A e B, porque os átomos são iguais. Né? Então, em princípio, as probabilidades têm que ser iguais. Então, em princípio, né? Módulo ao quadrado de A tem que ser igual a módulo ao quadrado de B e a probabilidade tem que ser 1, então módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado é igual a 1. Já meio que matou isso aqui, mas, né, vamos ver se isso é realmente verdade. Porque agora eu tenho o quê? O que é isso aqui? Em A e B. Então veja, eu sei calcular o beta, né, no princípio, fazendo aquela integral, eu sei calcular o alfa, sei quem é o E0, a única coisa que eu não sei é E, A e B. O que é isso aqui? É um sistema de equações lineares, né? Então vou reescrever isso numa forma matricial. E0 mais alfa menos E, beta, beta, E0 mais alfa menos E, A e B é igual a zero. Aí, então, a gente para aqui e resolve esse problema quando voltar do café. Pode falar. Eu não escuto. Oi? Ah, beta vezes... Desculpe, aqui é beta vezes A. Mais, né? Já estava escrevendo... Pronto. Tá, e aí a gente então resolve esse problema depois do café.